Bom dia a todos. Nós estamos aqui na terceira reunião de revisão do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, do Grupo 1. Esse Grupo 1 trata do título 1 do plano diretor, que discute, né, os princípios, objetivos e diretrizes da política urbana e mais 14 políticas setoriais, como a política de ambiente, de habitação, de transportes, de saneamento ambiental, de patrimônio, de saúde, educação, etc. Esse grupo ele tem a participação de cerca de 51 entidades que se inscreveram, né, e que são representativas de diferentes interesses sociais, 23 técnicos do comitê de acompanhamento do plano diretor, a equipe interna de vários técnicos, de várias secretarias, representantes da Câmara de Vereadores e convidados. Então, inicialmente eu vou fazer alguns informes gerais e depois nós vamos nos subdividir, porque devido à extensão do tema que tratamos, é um texto muito longo, nós temos que nos dividir em 4 subgrupos. Então, assim que todos ouvirem os informes gerais, nós passaremos para as subsalas. Nós vamos fazer algumas mudanças assim no método para melhorar a fluidez da discussão, deixando os microfones disponíveis, né, para as pessoas falarem nas discussões, respeitando naturalmente a ordem de inscrição nos chats e também o tempo, né? O tempo de duração de cada intervenção, para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas possível. Uma outra novidade é o seguinte: algumas pessoas na reunião da plenária, né, várias pessoas disseram que seria importante ter uma relatoria independente, uma segunda relatoria. Não vemos problema nisso. Se alguém quiser fazer isso em algum subgrupo, é só fazer, mandar pelo e-mail do nosso plano, do nosso grupo 1, que todos têm, e nós publicaremos como uma contribuição, sem problemas. Eu quero também dizer que houve modificações que, na parte relativa à questão da acessibilidade, com contribuições importantes, né, para a definição da nova terminologia utilizada, da nova ABNT a respeito disso, com o conceito de desenho universal, que Mariana incorporou no texto que nós vamos apresentar, em vários pontos, né, do texto. É um conceito transversal que atinge várias políticas setoriais. E já estava lá, já está lá desde ontem essas modificações em vermelho. E também houve um trabalho também sobre a questão da não remoção das favelas, e Mariana e eu resolvemos colocar num ponto até mais importante, digamos assim, ou pelo menos que aparece primeiro no plano diretor, que seria em diretrizes, princípios da política urbana. Tal a importância dessa questão. Vou apresentar também no subgrupo de habitação e está também lá no documento como uma proposta para ser discutida. Nós temos recebido várias contribuições e eu tenho sempre mandado para vocês. Depois, no chat, por favor, se alguém não estiver recebendo do grupo, vocês avisem aí, coloquem um e-mail para que a gente possa incluir. 9:05, eu acho que a gente pode agora, então, passar para os subgrupos. Acho que o Theo vai fazer essa condução das pessoas para os seus respectivos subgrupos. Vai ser aberto agora, então. Já está todo mundo indo. Vai ter problema. Bom, seguindo a nossa programação, esse momento é do relato dos relatores, né? De cada subgrupo. Aí eu convido a Denise e a Harumi para apresentarem o resumo do relato do grupo 1, só em grandes linhas. Olá, bom dia a todos.
Hoje nós fizemos, no subgrupo 1, hoje nós fizemos a leitura conjunta do que faltava do texto, do texto base, e discutimos as alterações sugeridas nessa semana, que já foram incorporadas. Houve uma discussão muito boa, né? E nós tivemos muitas contribuições, principalmente na questão da acessibilidade, principalmente porque falamos muito de mobilidade urbana e das calçadas e tal. Tivemos ajustes nas terminologias de acessibilidade. Na questão da mobilidade e transportes, foi falado muito sobre a acessibilidade como um todo no sistema, não só na parte do deslocamento, né, e não só na parte do transporte público, né, transporte coletivo. Foi sugerido incluir um glossário para facilitar, na verdade não foi sugerido neste grupo, mas a Mariana comentou sobre um glossário para facilitar e explicitar os conceitos usados no texto, para ser mais didático, e citando as fontes técnicas, né, quando possível. Isso foi muito bem aceito, sim, até para ficar mais claro, né, os conceitos. A inclusão do conceito de caminhabilidade, que inclui várias questões de conforto ambiental, de mobilidade e acessibilidade. Tivemos contribuições sobre a rede de ciclovias, sobre as terminologias contidas no plano de mobilidade urbana e nos tipos de transporte ativo. Falamos sobre as contribuições que vieram do subgrupo 3, sobre a integração de favelas à malha urbana, e que será mais detalhado e discutido mais para frente com outro grupo, né? Nesse item da integração de favelas, foi falado sobre incluir o apoio à agricultura urbana, além do reflorestamento, quando se fala de promover a urbanização e regularização, inclusive para ressaltar a questão da atividade agrícola no município. Mais especificamente sobre as contribuições da política de mobilidade, reforçamos muito a questão da acessibilidade no sistema como um todo, não só na parte do deslocamento. A questão da política de saúde nos transportes ainda está um pouco em aberto, e ficou combinado de discutir com o pessoal da Fiocruz, da Secretaria de Saúde, para a gente poder detalhar e incluir de uma forma melhor, né, no texto. A parte de hierarquização de vias e publicização, foi falado sobre a hierarquização das vias. Incluir um dispositivo como obrigatoriedade na parte de planejamento para atualizar, regulamentar e publicizar a hierarquização das vias periodicamente. Sobre as calçadas acessíveis, houve uma boa discussão sobre a necessidade de garantir a acessibilidade nas calçadas, e isso, para tanto, há que se levar a discussão sobre a manutenção e conservação para os outros grupos também, de discussão do plano diretor. E tivemos sugestão de criar um órgão responsável pela manutenção das calçadas, porque fica muito difuso, né? Quem mantém, como faz, e a parte técnica. Então, isso seria uma forma de garantir as calçadas acessíveis. Esse é o meu breve relato. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar do subgrupo 1. Queria complementar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sobre a sugestão do secretário de transferir essa responsabilidade da conservação das calçadas para o poder público, salvo o melhor juízo, eu consideraria importante a gente fazer uma consulta, porque assim, isso eu acho que está realmente vinculado ao lote, né? Essa responsabilidade, cada um... eu não sei em que medida, até se o Código Civil que infere tantas coisas sobre a propriedade, né? Se isso não seria
de fato, uma responsabilidade do proprietário do lote, né? Eu acho que vale até uma pesquisa, a gente pode... Eu verifico isso hoje, né? Era esse o registro que eu acho necessário, está bem abrangente o relato que a minha antecessora Harumi fez, aí eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser isso. Com licença, eu posso falar? Sou da conservação, Lídio, tudo bem? Sim, Lídio. Sim, Lídio. Tá, é só para colocar, como a Denise bem colocou agora, hoje a responsabilidade pela conservação das calçadas é dos particulares. Na frente de imóveis particulares é dos particulares. No caso de lotes públicos ou áreas públicas, aí a conservação é que tem essa competência. Pelo menos hoje, me parece que a legislação se coloca nesse sentido, tá? Só para contribuir. Olha, vamos para o grupo 2, porque senão a gente já vai criar um debate, que eu já estou com vontade de responder ao Lídio. Aí a gente prejudica o restante. Vamos ao grupo 2? Então tá, bom dia a todo mundo. O grupo 2 hoje leu o saneamento ambiental. Nós começamos, enfim, o saneamento é uma discussão maior, né? Hoje foi um dia muito apropriado, porque tinha acabado de acontecer a privatização da SEDAI, então nós contamos com a colaboração do Wanderson, foi muito importante. Ele até entrou com várias questões importantes para a gente melhorar a nossa discussão. Alguns itens eu acho até que a gente vai ter que sentar melhor com eles para poder rever. Mas, de qualquer maneira, foi muito importante ele estar junto. O fato de que o saneamento inclui também a drenagem e os resíduos sólidos, né, que nós tratamos do que está dentro da lei federal. Então, nós já temos essa experiência com a FOI 5, na Zona Oeste, que semana passada foi passada para a SMAC, né? Foi lembrado isso na reunião. Foi lembrado que devemos colocar o município sempre como apoio técnico, né, dentro dessa concessão, e que a Angenesa regula tudo, as métricas e o que deve ser feito nessa concessão, mas existe uma intenção de que a gente aumente essa participação dentro do município, mesmo com a nova concessão, que a gente aumente a participação do município nas métricas, na fiscalização. Essa é que está começando uma discussão grande agora em relação a isso. Em relação à drenagem, foi lembrado também que a drenagem hoje ela é o primo pobre do esgotamento, como se foi apelidado, porque ele não arrecada, mas ele acaba ficando com a incumbência de tratar também dos resíduos sólidos que são carreados nos rios para dentro do sistema pluvial e que hoje trazem grandes riscos para a cidade. Eles acabam acumulando toda dentro da drenagem e provocam grandes efeitos, principalmente quando a gente tem as enchentes, né? Falou-se também em reforçar ainda mais, isso já havia sido citado, mas reforçar ainda mais no nosso texto também a questão de aumentar a permeabilidade das calçadas e das áreas verdes, enfim, contribuindo dessa forma com a melhoria da drenagem, mitigando os efeitos do excesso, né, do acúmulo do sistema pluvial. Isso foi reforçado, que a gente deve aumentar, nós já tínhamos, inclusive, colocado, mas aumentar isso. A Regiane, do Comitê de Bacia, lembra que a gente deve fazer uma gestão mais integrada das baías, né, incluir o Comitê das Baías nas discussões e também na questão da transparência das informações, não só fiscalizando, mas como também divulgando as informações e participando mais ativamente dessas políticas de drenagem. Foi lembrado que existem algumas coisas que não devem estar no plano, que devem ir para os planos específicos dos resíduos sólidos, que nós já temos alguns, e que está se preparando mais um dos resíduos, na verdade, está se preparando o de drenagem e de esgotamento para esse ano ainda, e isso vai ser uma grande discussão ainda. O que mais? Bom, falou-se também sobre resiliência, que é uma capacidade de retornar às funções o mais rápido possível, que isso deve ser reforçado também no nosso texto, e também a Luísa Ferrer, da UFRJ,
propõe mudar o termo de mudanças climáticas para emergências climáticas, que a gente já está num outro momento e que isso deve ser tratado de uma forma mais enfática e mais emergencial mesmo. Em função da concessão da água e esgoto, houve um grande esclarecimento, né, assim, dizendo que do Wanderson, nosso representante da Rio Águas que participou hoje, falando nessa questão da regulação, que as metas, os indicadores do sistema, eles ainda devem ser mais aprimorados para que a gente tenha uma participação mais efetiva, até porque o município, ele hoje representa mais de 60% dessa concessão que foi feita pela SEDAI. Então, esse é um assunto que ainda vai ser mais discutido e que deve ser ainda mais detalhado e discutido, né? E vai ser importante nesse momento. A fiscalização da SEDAI no âmbito do município, que a gente tem uma representação maior. E também outra discussão que é importante, a prestação vai ser pela concessão. A discussão sobre as áreas informais, que elas são elegíveis ou não elegíveis, nós temos recursos carimbados nessa concessão para investimentos nessas áreas. Então, basicamente foi isso. A gente tem um leque grande de assuntos, falou-se também em resíduos sólidos, mas hoje, como esse tema da drenagem e do esgotamento e da água era um tema atual, a gente teve uma discussão boa, mas que ainda tem que avançar muito e ainda deve ser muito mais detalhada nas próximas reuniões, talvez até com uma coisa especial. Foi, inclusive, comentado na reunião que amanhã vai ser feita uma apresentação no grupo 2 sobre os riscos de emergências climáticas e alguns dos participantes ficaram interessados em participar. Então, isso é um tema para a gente trazer aqui também, se outros participantes poderão participar, porque esse tema tem a ver com a nossa discussão de hoje, especialmente. É isso. Sinteticamente, é isso que foi discutido hoje. Vamos ao grupo 3. Vamos para o grupo 3. Bom dia a todos. Hoje a reunião foi muito proveitosa, né? Discutimos muitos assuntos. Vou tentar fazer um breve resumo para não me estender muito nas minhas anotações, porque foram muitas. Primeiro, o Nando ele pontuou que inseriu a conceituação de desenho universal, né, atendendo às considerações da última reunião, e aí começou a leitura das diretrizes da política urbana. Falou também que colocou um item, né, sobre a não remoção das favelas e leu os artigos. Começou a discussão, né, sobre a necessidade de haver uma classificação dos graus de risco para a remoção de favelas. E o Nando sugeriu colocar alto risco em favelas. A Iana, o Marcelo, dentre outros, eles colocaram a necessidade de ser bem explícitos de laudos técnicos, né, de forma a que acrescentasse a informação de que fosse uma remoção em grau 3, uma remoção irreversível, quando ela fosse acontecer, né? Falou-se também da necessidade de existir um laudo, né? E aí o órgão responsável por esse laudo, né? E aí pensou-se em existir também um conselho, né? As pessoas deram a sugestão de existir um conselho da sociedade civil para que pudesse ter acesso a esse laudo e de repente, emitir um contralaudo, né? E aí a Andréia, o Fajardo, o Nando, eles deram ênfase que a responsabilidade da GeoRio, né? E essa questão deveria ser avaliada com a GeoRio de como proceder. Foi falado também que esse conselho, pela Giovana, deveria ser deliberativo, né, esse conselho para avaliar os laudos e não, possibilidade de um contralaudo e não somente consultivo. Enfatizou bastante o problema das remoções na vida das pessoas que são removidas, né, porque ficam longe do seu eixo estrutural, né, familiar,
e muitas pessoas tiveram doenças, depressão, e acabaram morrendo por conta dessas emoções. O Nando enfatizou que o dever do poder público é preservar a vida dessas populações em situação de risco. E o Fajardo, ele fez uma contribuição que eu achei bem interessante, e falando que a preocupação da prefeitura tem que ser que o risco geológico ele não se converta em risco social. E a gente, enquanto prefeitura, tem que saber como agir em caso de risco. E isso tem que estar bem claro no plano diretor. Colocou também a possibilidade da existência de uma brigada comunitária para a gestão do risco, para que quando não, essa brigada comunitária não seria para fazer uma grande obra de geotecnia, mas para adotar procedimentos para reduzir o impacto desse fenômeno na cidade. O Nando passou para a leitura das AEs. O Marcelo perguntou se existe um tempo limite, né, para a existência das AEs. O Nando falou que não, elas podem ser provisórias ou definitivas, dependendo da situação. O Fajardo mostrou a possibilidade, achou interessante criar uma zona de amortecimento das AEs, né, um perímetro, para que tivesse a possibilidade de construção prioritária de alguns equipamentos públicos, como escolas, clínicas da família, porque ele pontuou que não adianta ter um limite e depois não ter uma continuidade da intervenção ou uma melhoria segundo esse limite das AEs. As colegas da SMH, Isabel, ela falou também que essa discussão está sendo realizada no grupo 3 e no grupo 6, com a possibilidade da criação das EIs. A Giovana pontuou que essas metas no entorno das AEs deveriam ser bem definidas, com um espaço destinado à educação, saúde, agricultura urbana e à soberania alimentar, questão da produção de alimentos. O Fajardo pontuou que a criação de ZEIs e AEs é um grande avanço nas lutas sociais para proteger a comunidade dos seus direitos. O Nando, de acordo com o Fajardo, mostrou também que a AEs é um instrumento para a questão habitacional. Vários outros comentários, se eu for ler todos os comentários vai ficar muito extenso, tá? Falando também da importância das AEs e como fazer isso. O Nando iniciou lendo também a política de regularização urbanística e fundiária, e apareceu uma dúvida, né, de como a regularização urbanística, a regularização fundiária deveria ser realizada. E aí o Nando falou que é muito difícil em favelas fazer a urbanização fundiária antes da intervenção urbanística e que isso deveria ser levado em consideração. O Marcelo falou da questão da dificuldade no orçamento, né, que hoje a gente vive um problema no orçamento e que o texto ele restringe muito a regularização urbanística a intervenções que serão mais difíceis, né, por conta da questão do orçamento. E aí o Nando, por fim, abordou que a política habitacional ela continuou existindo, né, Morar Carioca, Favela Bairro, há muitos anos. E tem os critérios para isso acontecer. Se alguém quiser complementar, que foi bastante coisa, eu posso ter esquecido de ler alguma coisa. Obrigada. Bom, se ninguém tiver nada a acrescentar, passamos para o grupo seguinte. 4. Bom dia. Vou começar, então. Pode ser? Ou alguém vai querer falar? Vai, Natália. Pode ir, né? No grupo 4, a gente já partiu inicialmente para as ações estruturantes de educação. Então, a Thaís leu todas as ações estruturantes e depois a gente abriu para comentários, sugestões, críticas. Só que nenhum comentário foi feito nesse primeiro momento. E aí, com a entrada da Liliane, representando a Secretaria de Saúde,
a gente decidiu retomar os objetivos e diretrizes que foram debatidos na reunião passada, porque como não tinha nenhum representante da saúde, diversas questões relacionadas às políticas de saúde acabaram não sendo respondidas ou debatidas. Então, a gente retomou para os objetivos e diretrizes, focando na parte de saúde. E aí, nesse primeiro momento, foi levantada a questão da... Natália, o seu som não está acontecendo. Eu não estou escutando. E agora? Tem um suplente de relator para o grupo 4? Retomando a relatoria final do subgrupo 4, que ficou interrompida, porque a relatora teve um problema e não conseguiu voltar, eu quero acrescentar o seguinte: entre outros pontos que foram muito discutidos também, foi sugerido que deve haver um novo modelo de acompanhamento de saúde para lidar com situações emergenciais, incluindo, inclusive, planos de ação. Outro ponto relativo a isso foi a ideia de se instalar na prefeitura um observatório de saúde, como existem em outros lugares. Mais um aspecto também considerado foi aquele que diz respeito a uma definição, né? Uma observação dos processos coletivos de saúde e doença e a transversalidade de seus determinantes socioambientais. Realmente, a questão da saúde ela dominou os debates e as colocações nesse subgrupo. Foi também ressaltada a importância de que o município tenha políticas de saúde focadas na mulher. Foram discutidos critérios para a delimitação dos distritos sanitários e houve também uma colocação da necessidade de se dar importância, dar ênfase às PPP, às parcerias público-privadas, no sentido de que a iniciativa privada possa colaborar com o poder público no desenvolvimento de políticas de saúde, sobretudo no que diz respeito à questão da tecnologia e da ciência, né? Já que o poder público tem mais dificuldade em desenvolver esses aspectos. E foi lembrado também que as universidades já desenvolvem esse tipo de prática, o que poderia vir a se somar com essa ideia das PPP. Bom, dito isso, acho que nós concluímos essa reunião, então, realizada no dia 3 de maio, na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado.